Olá pessoal, vamos agora ver o padrão proxy. O padrão proxy, como o próprio nome está dizendo, ele é um procurador, um representante de um objeto específico. Então, é isso aí que ele representa, ele é um representante ou um procurador, né? Representante ou um procurador de algum objeto real que deve fornecer o serviço desejado. Então, seus objetivos, né, quando usar o proxy, né, quando usar, é simplesmente quando você quiser realmente, precisar realmente de um substituto, de um representante para outro objeto, e especificamente para controlar o acesso a um objeto. Então, se o objeto já está definido, você não quer modificar o objeto, não quer introduzir rotinas nele de controle de acesso, você delega trabalho, esse trabalho é delegado nem que você não saiba da existência dele, ou seja, não necessariamente o código do objeto original sabe da existência do proxy, né? Então, o proxy se coloca no meio, ele torna a comunicação entre o cliente e o objeto que vai prover um serviço completamente transparente. Então, nenhum dos dois sabe da existência do outro, e assim você consegue ter o seu proxy funcionando. Então, ele usa um nível extra de indireção. Essa palavra indireção talvez não exista em língua portuguesa, então talvez a gente pudesse substituir ela por alguma coisa como redirecionamento, talvez, não sei. Essa indirection, né? O termo original. Para fornecer um acesso distribuído, controlado, inteligente, fazer alguma coisa com esse acesso, né? Ele adiciona um agregador, delegador, né? Para proteger o componente real da complexidade indevida. Então, o componente real está protegido dessa complexidade simplesmente porque o seu proxy se encarrega de muitas coisas. Isso aqui é o diagrama UML, mostrando basicamente como é que pode ser o proxy. Você tem uma interface, né, abstrata aqui, né? E nessa interface você define um conjunto de ferramentas para objetos dessa classe, ou para classes concretas depois. Essas classes concretas são implementadas. E uma das classes concretas implementadas a partir dessa coisa é exatamente o proxy. Então aqui, proxy você vai ter uma implementação dessa interface e dentro dos seus objetos você tem uma própria conexão com um objeto real. Então você vai ter aqui uma dependência, diríamos assim, do próprio objeto real. Então ele vai ser uma composição com o próprio objeto real. E aí o seu código cliente vai ter acesso a esse objeto. Na realidade, o código cliente tem um acesso à imagem, uma dependência para a imagem, e isso é feito na prática por essa conexão aqui. Vamos ver aqui o nosso código. Nós temos aqui, vamos finalmente utilizar aqui a classe ABC, né, para criar classes abstratas, que seria a nossa interface. Então, nós definimos simplesmente uma classe abstrata aqui, chamada assunto, que tem um método abstrato chamado request, e acabou. Nada demais, né? Não retorna nada. Para aqui a nossa classe abstrata. E, obviamente, que essa classe abstrata vai ter, chamada aqui de assunto. Essa classe abstrata vai ter uma classe real, que é o assunto real definido, derivado da classe assunto. Então, o assunto real vai fazer alguma coisa, é ele, nosso objeto que vai prover o serviço. E aqui nós temos uma função request, que vai imprimir simplesmente a mensagem tratando a requisição. Esse request aqui ele vai fazer alguma coisa prática, né? Bom, depois aí a gente tem a classe proxy, que também é derivada da classe abstrata assunto, como nós falamos lá em cima. Então, assunto serve também para derivar a classe assunto real. Então, assunto real, ele tem também uma implementação da função request, né? De alguma forma ele também tem. Então, vamos lá. Temos a classe assunto real, aliás, desculpa, a proxy do assunto. Tá aqui, proxy
que vai ter esse derivado da classe assunto e que vai ter uma função request também. Bom, o proxy, né? Para ser proxy, ele vai ter que ter um acesso ao objeto real. Então, como é que ele faz isso? Ele recebe no seu init, né, uma referência para o assunto real. E aí ele faz do assunto real interno essa referência que ele recebeu. Portanto, o proxy vai ter acesso a um irmão dele, podemos dizer assim, entre aspas. Bom, tendo acesso ao irmão, ele pode solicitar o que ele quiser, né? Por exemplo, se ele for fazer, ele pode solicitar, se ele for fazer um check qualquer aqui, ele pode solicitar o request do assunto real, que está como objeto interno. E, por exemplo, além de esse acesso ao assunto real que deveria ser feito, se fosse um objeto sem o proxy, deveria ser feito simplesmente a função request, ele será feito a função request, normalmente como se o proxy não existisse, porém, essa função check access pode colocar isso no log, por exemplo. Aqui é um exemplo mais simples, fazer um log dos acessos à função request. Bom, então o proxy aqui ele faz simplesmente um log do acesso à função request, né? E está aqui a função log acesso, está aqui a função check acesso, então sem problema. Bom, está aqui então o código cliente, ele recebe um assunto, código cliente, e a gente simplesmente chama o assunto request. Então vamos aqui na parte da função main, ele vai imprimir aqui executando o código cliente, ou seja, ele cria um objeto do assunto real e passa o assunto real para o cliente, imprime alguma coisa. Agora isso é o normal sem o proxy, né? Agora com o proxy, ele cria um proxy passando o assunto real e chama a função cliente do código. Então o que nós vamos ver aqui é a comparação dessas duas abordagens, chamando o assunto real sem o proxy e chamando o assunto real com o proxy. Vamos ver como é que isso funciona. Então vocês veem que aqui nós temos o assunto real tratando a requisição e aqui nós temos o assunto real tratando a requisição. As coisas aconteceram da mesma forma. No entanto, no caso, quando ele acessa o proxy também faz alguma coisa. Ele registra em log a requisição. Então, é isso aí.